Que privilégio estarmos juntos mais uma vez para a gente orar com os Salmos ou orar nos Salmos. Temos caminhado nesse sentido e conversado sobre a importância de compreendermos a mensagem de Deus por detrás de cada salmo, lembrando que salmos são poesias, são músicas, são alimento para a alma e medicação para as pessoas. Os salmos têm esse propósito de nos curar, de nos ajudar nesse processo quando estamos adoecidos, lembrando que a pior doença é o pecado e a doença que todo ser humano tem. O primeiro dos Salmos, ele explicou o segredo da felicidade. Nós vimos o quão importante é ser feliz e como atingir essa felicidade. E o Salmo 2, ele faz uma espécie de complemento do primeiro salmo. Então, eu convido você a ter a sua Bíblia aí aberta ou ligada no Salmo 2, para a gente fazer a nossa reflexão nesta noite. Lembrando, o primeiro salmo, ele ensinou que tem um segredo para se alcançar a felicidade verdadeira, a felicidade plena. Ele mostrou que devemos negar algumas coisas e fazer outra para sermos abençoados na vida. Negar a impiedade, a vida de pecado, e o único caminho para a gente fazer isso é amar, refletir e meditar na palavra de Deus, de dia, de noite, todos os dias, para todo sempre. Esse Salmo 2, que vamos pensar juntos aqui, como corpo de Cristo, ele completa a ideia do Salmo 1, afirmando e confirmando o que ele quis dizer. É um salmo anônimo, não sabemos quem é o autor, embora muitos pensem e atribuam ser Davi, mas ele mostra exatamente o que é a impiedade. E impiedade é rebelar-se contra Deus. Rebelar-se contra Deus, no caso, contra Jesus, não crendo nele, não crendo que ele veio ao mundo, não crendo que ele existiu. Não crer nele é se rebelar, mas existe uma maneira pior do que não crer em Deus. É crer com os lábios, mas não viver com o coração. Crer com os lábios, mas viver de maneira completamente contrária àquilo que ele ensina. Não crer ou crer de maneira hipócrita são formas de oposição ao Messias. O Salmo 2 é um salmo messiânico, é um salmo que apresenta Jesus como solução para todos os males da humanidade. Lá no Antigo Testamento, Jesus já é profetizado, Jesus já é revelado para que seja esse remédio para a alma de todas as pessoas. O Salmo 2, ele é considerado uma profecia que anunciava a vinda de Jesus e mostrava também, com a vinda de Jesus, qual tipo de oposição ele encontraria, as dificuldades que ele enfrentaria, e elas viriam exatamente de quem ele menos esperasse acontecer. Aliás, vocês sabem, dizem que as piores decepções e traições na vida que nós sofremos, elas vêm de quem a gente menos espera. E é exatamente por isso que elas doem mais. O Salmo fala que Jesus viria ao mundo, mas que ele sofreria oposição, rebeldia, exatamente do seu próprio povo, a quem ele veio salvar, a quem ele veio resgatar de uma vida de pecado. Essa traição doeu. E o salmista, ele vai contar de maneira profética que os pecadores se rebelam contra Deus. Os pecadores negam a Deus. Entretanto, a vitória de Jesus é certa. E se você quer ser vitorioso na vida, ande à sombra do Deus onipotente, ande com Jesus. Olhando para o Salmo, vamos dividir de 4 pontos diferentes para a gente compreender essa mensagem. E a primeira delas, do versículo 1 até o versículo 3, o salmista mostra para a gente assim: não vale a pena se rebelar contra Deus. Não se rebele contra Deus. Sabe por quê? Porque é inútil se rebelar contra o Deus Santo, Criador de todas as coisas. Quando se rebela contra Deus, quem perde é a pessoa. Quem perde somos nós, não Deus. Aí o Salmo vem e diz no versículo 1, 2 e 3: por que as nações se enfurecem
e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram, unidos contra o Senhor e o seu ungido, o Messias, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Em forma de uma pergunta que afirma o que as pessoas pensavam. Gente, não dá para derrotar Deus. Não dá para tentar eliminar Deus da história e da vida das pessoas. Muita gente no passado já tentou matar Deus, já tentou afirmar que Deus está morto, que Deus esqueceu da humanidade, e simplesmente todos eles é que morreram. Muita gente vive como eles, vive como se Jesus não existisse. E quando alguém vive de maneira não crendo, ou de maneira que Jesus, como se ele não existisse, na verdade, está anulando a possibilidade de uma vida de gozo, alegria eterna na glória. Porque quem vive como se Jesus não existisse, opta pelo inferno ao invés do céu. É isso que o salmista quer fazer um alerta aos nossos corações, para a gente ter uma vida de oração que agrada a Deus. Tudo que se fala contra Deus é vão, é inútil, não produz o menor efeito, pois, gente, a despeito da gente crer ou não em Deus, ele continua sendo Deus apesar de nós. Nada faz com que Deus deixe de ser Deus. Deus continua e continuará sendo Deus, mas nós não podemos nos rebelar contra Deus. Existe uma música brasileira muito agradável, muito gostosa, inclusive, de ouvir, da Adriana Calcanhoto, que ela fala, entre outras coisas, que avião sem asa, fogueira sem brasa, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, é assim, uma pessoa sem a outra. E essa música ela é interessante, que ela traz no refrão: eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. E eu acho fantástico, porque essa afirmação, embora romântica, ela tem muito a ver com a nossa vida com Deus. Ela traz para a gente uma afirmação de que a vida sem Deus é uma solidão, e a solidão é o pior castigo. Solidão na eternidade sem Jesus, sem nenhum amigo por perto, sem ninguém para que possa nos consolar, a solidão daquele que escolheu viver uma vida rebelde, uma vida sem se importar com Deus. O Salmo mostra nesse começo que o homem é tão depravado, mas tão depravado, que ele ousa imaginar, planejar, conspirar contra Deus. Quem é o homem para isso? Porém, tudo isso é vão, é vazio, é inútil. São esses os pecadores, os ímpios, os escarnecedores do Salmo 1. Se for o nosso coração nesse momento, é tempo de nos arrependermos e quebrarmos essa oposição e rebeldia contra Deus. Uma frase que sempre chamou a minha atenção: Deus, sem você, ele continua sendo Deus. Mas e você sem Deus? O que que você é? O que que eu sou? E a resposta é óbvia: nada. O salmista anuncia que Jesus viria como solução para o mundo, e ele veio. No entanto, eles tentaram matar Jesus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive, ele reina, e ele vive para todo sempre. E é exatamente porque ele vive, como diz a música, que nós podemos crer no amanhã. É somente porque ele vive que nós podemos dizer: temor não há na minha alma. É exatamente só porque ele vive, e cada um de nós bem sabe, e eu sei que o meu futuro, o seu futuro, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vai falar no versículo 3 sobre laços, sobre algemas, os ímpios, os pecadores, os zombadores, eles interpretam errado a Escritura, a palavra de Deus. A você, não interprete errado. Quando você lê esse termo, Deus falando no versículo 3,
Ele disponibiliza para você e para mim laços e algemas. Os maus entendem isso como uma prisão, como uma forma de castigo ou um monte de regras estipuladas por Deus que são impossíveis de cumprir, pois tiram o prazer da vida. Mas não é isso que o versículo 3 fala. Os salvos, aqueles que meditam na lei do Senhor, aqueles que amam a Deus, eles entendem o versículo 3 como sendo laços de amor por nós, e é isso que Deus está falando. Querido, Deus te ama tanto, tanto, que ele te prende a ele. Ele se prende a você, para não perder você, para não perder a mim. Quando o Salmo comenta de rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, os ímpios estão dizendo isso. Nós não queremos estar ligados a Deus, nós não queremos ficar algemado a Deus, nós não queremos ter laços com Deus. Que loucura a mente humana! Quando, na verdade, Deus nos dá laços e algemas de amor, ele se prende a nós e nos prende a ele, para que a gente o ame de maneira profunda. Você vai entender isso melhor quando você olhar no Antigo Testamento ainda, e lá no profeta Oséias. Oséias profetizou uma fala de Deus no capítulo 11, no verso 2 e 4, que é fantástica. Deus vira para o povo rebelde, obstinado, e Deus diz: mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos deuses falsos, queimaram incenso aos ídolos. O povo era rebelde, era ingrato. E olha o que Deus fala: mas fui eu quem os ensinou. Eu ensinei Efraim a andar. Eu peguei ele no colo, eu tomei ele nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eles acharam que eram os médicos, que eram os remédios, que eram as entidades. Não, quem o curou foi Deus. E Deus completa nessa profecia: eu, Deus, os conduzi. Sabe com quê? Com laços de bondade. Eu os algemei a mim com bondade, com amor, porque do meu lado eles estão seguros, do meu lado eles são abençoados, do meu lado eles têm vida. Termina a profecia. Eu tirei do pescoço deles o jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus te ama tanto, querido, que ele algema a você. Ele se rebaixa até nós. Ele nos pega no colo, ele nos ensina a andar, e ele nos alimenta, como a gente faz com uma criança indefesa ou com um idoso que não tem mais forças para fazer isso. Eu desafio você, ore hoje, para que Deus te algeme a ele, para que Deus passe um laço em torno de vocês dois. Ore para que Deus nunca deixe você escapar do amor dele. Mesmo que você tente, mesmo que você lute, mesmo que você queira isso em algum momento da sua vida. Isso é felicidade verdadeira. Não existe maior felicidade do que ser laçado por Deus, algemado por Deus e algemado em Deus. Do versículo 4 ao versículo 6, o povo é rebelde, obstinado. Como que Deus reage diante disso? O salmista conta para a gente. Ele vai dizer no verso 4, aquele que está sentado nos céus, ele se ri. O Senhor zomba deles, e você não leu errado. Deus, na sua soberania, ele olha o coração rebelde, obstinado das pessoas, e ele ri, ele zomba. Então, versículo 5, ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí meu rei em Sião, meu santo monte, eu mesmo mandei Jesus esse mundo para ser pedra de tropeço para aqueles que não creem, mas para os que creem, para ser poder de Deus. Sabe como que Deus age com aqueles que vivem na impiedade? Deus os despreza. Quando eles acham que estão ganhando, na verdade, eles estão perdendo e muito. Olha como é triste. Aqueles que se rebelam contra Deus, que viram as costas para Deus, Deus se torna indiferente a eles. Não pode existir tragédia pior a uma vida do que estar no plano da indiferença de Deus.
No verso 6, Deus responde a esse desprezo e a provocação humana, dizendo para eles: o meu ungido, o meu filho, eu mandarei esse mundo. E Jesus disse: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci esse mundo. A cruz foi o grande grito de vitória de Deus. Então eu desafio você também, no segundo momento, ore para nunca ser objeto da zombaria e da indiferença de Deus. Antes, ore para que você vença com Jesus. Vença em Jesus. Vença com Jesus doenças, dificuldades, tudo que te fizerem de mal, dificuldades financeiras. Lute e ore para você vencer com Jesus. Isso é felicidade. Felicidade é ter certeza de que a vitória te pertence. Não deixe Deus zombar de você se você virar as costas para Ele. Não vire as costas para Deus. Um terceiro ponto, que vai do versículo 7 até o versículo 9. Deus zomba dos que viram as costas, mas como que Deus trata comigo e com você? Como que Deus trata com os seus filhos que evitam o mal e que meditam dia e noite na sua lei? Sabe como que Deus trata? Olha o texto messiânico desse salmo, versículo 7 até o 9. Proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Querido, sabe como que Deus responde àqueles que o amam, que amam a sua palavra? Ele responde dando Jesus a nós, dando Jesus a você. Jesus foi dado por Deus a esse mundo, ele veio a esse mundo para reinar sobre nós, para morrer por nós, mas também para viver em nós. Ele é Deus, assim como o Pai é Deus, tudo é dele, tudo foi criado por ele, tudo é para ele. E como um verdadeiro rei, ele regerá com amor os que são seus, mas com justiça os que são rebeldes e o rejeitam. A palavra despedaçarás significa um rei que tem em suas mãos um cetro e despedaça o vaso de barro. Ou um pastor que tem em sua mão um cajado, uma vara, e com ela ele destrói aquele objeto que é o vaso. Porque Deus é rei, porque Deus é pastor. Jesus é tudo isso na nossa vida. E triste são aqueles que optam por viver na rebeldia. O Salmo termina no versículo 10, no 11 e no 12, mostrando qual é a nossa responsabilidade com tudo isso. Como que a gente se porta? O que a gente deve fazer? Ele é extremamente prático. E ele vai dizer, por meio de 5 verbos, 5 ordens, qual deve ser o comportamento de um filho de Deus, que ama a Deus, que ama a sua palavra e que foge da rebeldia desse mundo. Versículo 10. Agora, que você entendeu essa mensagem, diz: agora, ó reis, sede prudentes. Você quer ser filho de Deus? Seja prudente. Prudente como a serpente, mas manso como a pomba. E ele vai dizer: juízes da terra, acolhei a advertência. Um filho de Deus é advertido por Deus e ele acolhe a advertência. Um filho de Deus é repreendido por Deus e ele aceita a repreensão. Um filho de Deus é admoestado por Deus e ele aceita a admoestação. Um filho de Deus é castigado por Deus, dependendo do erro, e ele aceita o castigo que vem de Deus. O filho de Deus é provado por Deus e ele recebe essa provação como bênção do Senhor na vida dele. No versículo 11, ele chama: cultuai ao Senhor, mas cultuai a Deus com temor. Cultue a Deus com temor sincero no coração. Deus é Deus, não duvide de quem é Deus, não duvide do poder de Deus, da santidade de Deus, não zombe da bondade graciosa de Deus. E quando você orar, ore com convicção que você está orando para Deus, não é para qualquer um. Você está orando para o Criador, para o dono de tudo isso que você vê. Você está orando para o Deus que te ama e para um Deus
que responde muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Cultuai ao Senhor com temor, temor é fundamental, e regozijai-vos com tremor, alegre-se nas respostas de Deus, alegre-se diante do Deus poderoso. E o verso 12: beijai o filho, para que ele não se irrite e não sejais destruídos. Esse filho, ele está se referindo a Jesus, então ele diz: quebrante, largue o orgulho, se humilhe e beije a Jesus e o que Jesus representa. O beijar, nessa época, tinha o sentido de se abaixe e beije a mão, beije aquela pessoa. Mas pode ser aplicado à nossa vida também doméstica, ao nosso lar. Esse beijar o filho, quer dizer, aquilo que você faz, aquilo que você ama, aquilo que você aprendeu. Leve isso para sua casa. Leve isso para as pessoas que te são importantes. Mas antes de fazer isso, rebaixe-se, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que o final do Salmo, ele mostra que ele não condena ou ele julga de imediato os maus. Por piores que sejam, por pior que façam, Deus oferece uma oportunidade de arrependimento. Porque Deus quer o bem de todos eles, o nosso e o deles. Como Deus é maravilhoso. Por isso ele diz: sejam, acolham, cultuem, regozijem e beijem. Deus, ele dá uma oportunidade que continua em aberta, que continua para todos nós. Ele continua com os braços abertos e com o seu pacote de misericórdia disponível para todo aquele que nele crê, para todo aquele que se entrega totalmente, incondicionalmente a ele. Que esse salmo te ensine a orar, a oração da submissão, a oração da rendição, a oração da vergonha de ter desafiado a Deus e rejeitado a Deus por meio de nossas vidas e atos religiosos ou antirreligiosos. Que esse salmo aqueça o seu coração. Felicidade é isso. Tanto que o salmo termina: bem-aventurado, ou feliz, ou afortunado é todo aquele que confia nele, não na sua própria força, não na sua própria capacidade, mas em Jesus. Que privilégio que o Salmo 2 fale ao seu coração. E eu quero te convidar a orar. Aí onde você está, fechar seus olhos, curvar a sua cabeça, em submissão à santidade plena de Deus, vamos orar. E depois encerramos, né, o nosso culto com o irmão Gilberto, com os demais motivos de oração aí que a gente tem em nosso grupo. Deus, obrigado por nos amar de um jeito tão especial, por ser nosso Pai, por ser o nosso Deus, por exigir de nós, ó Deus, tão somente obediência, rendição e um coração sincero e humilde diante do Senhor. Obrigado, Deus, por esse salmo e pela certeza, Pai, da eternidade gloriosa que nós, os teus filhos, teremos com o Senhor. E também, ó Deus, das suas grandes misericórdias, do Senhor sempre, ó Deus, abrindo os braços e chamando o homem pecador para entender nessa condição e voltar os olhos e o coração ao Senhor. Obrigado por um dia ter nos resgatado. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus e assim continuará para todo sempre. Obrigado porque mandou Jesus a esse mundo por nós. Obrigado, ó Deus, porque Jesus venceu e Jesus vive, porque ele vive, nós vivemos também. E por isso nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de poder orar nos salmos, de orar com os salmos e de compartilhar, Deus, essa beleza especial em nossas vidas. Cure nossa alma, Deus, do pecado. Cure nossa alma da indiferença. Use, Deus, os salmos para modificar e transformar o nosso coração. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.